Hey pessoal, eu sou a Aline, para NA Nenhumas Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre a trilogia Rua do Medo, esses filmes que estão no catálogo da Netflix. A trilogia Rua do Medo são 3 filmes inspirados nos livros, na série de livros do R.L. Stine, que ele é mais conhecido por ter escrito também Goosebumps. Mas ele tem essa série infanto-juvenil chamada Rua do Medo, em que você tem protagonistas jovens, né? Mas ele pega tanto mais no terror do que Goosebumps pegava, inclusive acrescentando bastante de violência, que é o que a gente acaba vendo nesses filmes. A trilogia foi um projeto fechado, eles filmaram os filmes todos juntos em questão de poucos meses, e a gente tem toda uma mesma equipe aí seguindo nos 3 filmes. O roteiro é do Kyle Killen, do Phil Graziadei e da Leigh Janiak, que também é a diretora desses 3 filmes. Quando a Netflix anunciou o lançamento de Rua do Medo, algumas coisas me chamaram bastante atenção e eu fiquei bem empolgada para assistir os filmes. A primeira coisa que me chamou bastante atenção é esse projeto de lançamento mesmo, com um filme sendo lançado com diferença de 1 semana cada um. Inicialmente ele não era para ser assim não, os filmes foram feitos, inclusive filmados, pensando que eles iam lançar no cinema. O filme ia ser lançado pela Fox e eles iam ser lançados um por mês, né? Terminando o último no mês do Halloween, que é outubro. Mas a Netflix acabou entrando na jogada, comprou os direitos do filme e eles mudaram a estratégia de lançamento. Eu particularmente achei muito legal e interessante e inovadora a ideia. A segunda coisa que me chamou bastante atenção é o título dos filmes, né? 1994, 78 e 66. Terminando em 66, então claramente a gente ia voltando no tempo conforme os filmes fossem avançando. O que não é exatamente o que costuma acontecer, né? Geralmente as sequências a gente avança no tempo, não retrocede. E é claro, né? A terceira coisa que me chamou bastante atenção é que desde o início ficou bastante óbvio que eles iam fazer homenagens a clássicos do cinema do terror e os datas dos filmes, né? 94, 78 e 1966 indicavam o que tipo de terror que eles iriam homenagear nessa trilogia. 94, os slashers dos anos 90, em 78, os slashers também mais já dessa década de 70, de 80 e de 1966, claramente uma volta para entregar um folk horror, né, um horror rural, que eu particularmente adoro. Eu vou falar aqui sobre a trilogia sem spoilers. A maior parte desse vídeo não vai ter spoilers. No finalzinho eu quero comentar algumas coisas com spoilers. Eu vou falar dos filmes individualmente, mas eu acho que existem 2 experiências que a gente pode ter com Rua do Medo. Ou a gente analisa filme por filme, que a gente costuma fazer quando a gente fala sobre cinema, mesmo quando a gente fala sobre uma série de filmes, a gente costuma bater bastante na tecla de que os filmes eles têm que funcionar isoladamente e tudo mais, mas é uma experiência bem diferente aqui em Rua do Medo, você enxergar os filmes como uma parte de um todo, você assistir tudo e aí conseguir formar melhor a sua opinião sobre as 3 partes que você viu. Eu senti que era dessa forma que eu tinha que analisar a Rua do Medo, por isso que eu esperei sair todos os filmes, assistir todos, para aí sim poder falar sobre esse projeto. Antes de eu continuar falando, se você caiu aqui no NA por esse vídeo, se inscreve no canal, eu falo bastante sobre filmes e sobre séries. Dá o like nesse vídeo se você gosta desse conteúdo, clica no sininho para receber notificação quando tem vídeo novo e segue a gente lá no Instagram que eu dou dicas de outras coisas que nem sempre viram vídeo pro canal. Bom, vamos começar falando de Rua do Medo 1994, que é o filme que nos introduz a esse universo de Shadyside e seus moradores. Aqui a gente acompanha um grupo de adolescentes levados aí pela protagonista, que é a Dina. A gente tem também o irmão super nerd e legal dela, que é o Josh. A ex-namorada dela, que é a Sam. E os 2 amigos desse grupo, que são a Kate e o Simon. A gente tem a formação desse grupo e a gente entende que eles vivem nessa cidade de Shadyside, que é uma cidade toda ferrada, as pessoas não prosperam nessa cidade, um monte de coisa ruim acontece ali, principalmente ciclos de violência. De tempos em tempos, um morador de Shadyside vira um serial killer, sai matando todo mundo,
E você tem esse ciclo de violência se repetindo de tempos em tempos. E o que vai acontecer na história é justamente isso. Esse grupo acaba se deparando com um novo serial killer e eles precisam se proteger, mas eles percebem que tem mais coisa por trás disso do que simplesmente uma pessoa que pega uma faca e sai matando as outras. Pode ser que tenha uma maldição aí que envolve essa cidade. E aí a gente tem nesse filme muitas referências e homenagens ao cinema do slasher dos anos 90, especialmente a série Pânico. A cena inicial desse filme é quase que uma reprodução da cena inicial de Pânico, é bem legal. Tem algumas coisas que já vão subvertendo um pouquinho as nossas expectativas. Você tem uma trilha sonora bastante carregada de músicas clássicas dos anos 90, então essa coisa de nostalgia soa bem forte em Rua do Medo, 1994. Nos outros também, mas essa aqui que é a introdução já te coloca dentro desse universo. A questão é que eu acho que, analisando os filmes separadamente, que é o que eu vou fazer agora, eu acho que esse é o filme mais fraco da trilogia. Eu acho que ele é um filme divertido, ele coloca você nessa posição de se sentir nostálgico, especialmente se você, como eu, cresceu nos anos 90, mas eu acho que ele fica muito, algumas coisas funcionam e outras não. Tem jump scares, né, sustos que funcionam, tem aqueles que não funcionam. Eu acho que o humor funciona às vezes e não funciona outras vezes. Eu acho que o roteiro dá umas escorregadas, especialmente estabelecendo a mitologia desse primeiro filme. Eu acho que algumas coisas parece que estavam seguindo a linha do que eles estavam apresentando, mas outras lá atrás eles tinham ignorado algumas regras que eles colocaram. Mas o problema maior para mim nesse primeiro filme é no desenvolvimento dos personagens e no carisma das protagonistas. Eu acho que alguns dos personagens mais interessantes são pouco desenvolvidos, e eu acho que os personagens mais desenvolvidos são desenvolvidos de forma que a gente não se relaciona muito bem com elas, né? Especialmente as duas protagonistas. Então, por vezes, no filme me peguei não me importando muito com o que estava acontecendo ali com aqueles personagens. Isso é sempre problemático, porque, né, num filme de terror que tem um assassino perseguindo todo mundo, a grande questão é te deixar tenso por aqueles personagens, justamente para você ficar mais imerso naquela narrativa. De qualquer forma, o filme é sim divertido, ele não tem nem 2 horas, eu acho que deve ter 1h e 40 e poucos minutos, e então ele te entrega uma diversão bacana para você assistir numa sexta-feira à noite. A questão é que ele seria esquecível se ele não tivesse uma sequência. E aí chegamos ao segundo filme, Rua do Medo, 1978, que chega na Netflix só uma semana depois, então você ainda tá com o filme do Rua do Medo na cabeça para encarar a sequência. Esse sim, eu acho que é o filme mais completo da saga e melhor entrega do início ao fim, que é mais redondinho mesmo, tem um início, meio e fim muito bem planejados e desenvolvidos. Isoladamente, eu acho que é o melhor filme da trilogia. Você tem os sustos funcionando melhor, você tem o humor também funcionando melhor. Eu acho que é o filme mais engraçado também da série. A trilha sonora dos anos 70 é fabulosa, mas é claro que o principal, assim como eu acho que o principal faltante do Rua do Medo 94 eram os personagens, aqui a melhor parte também são os personagens. A gente tem aí, sei lá, pelo menos meia dúzia de muito bons personagens sendo desenvolvidos para Rua do Medo 1978. A gente tem a relação das duas irmãs protagonistas, a Ziggy e a Cindy, que é muito boa. A gente entende que são personagens que têm pontos de vista muito diferentes, mas se importam uma com a outra, e a gente se importa com elas junto. A gente tem alguns coadjuvantes nessa história que também ganham bastante destaque. Relacionamentos de amizades, relacionamentos românticos, a gente torce por esses personagens. Eventualmente, a gente vem a torcer por eles quando a gente
descobre mais sobre a história deles, e é quando a gente fica mais temeroso, porque, claro, né, tem um assassino à solta, como tinha também no primeiro filme. Talvez porque a mitologia já tinha sido um pouco explorada no primeiro filme, aqui eu acho que ela também fica mais coerente, você sabe direito para onde ir, né? Você vai descobrindo junto com as protagonistas, e eu acho que a narrativa acaba ficando mais coesa. As reviravoltas são bacanas, o filme te deixa eletrizado até o fim e emocionado também com a história desses personagens que já te cativaram, e você termina o filme muito ansioso para ver a conclusão. E aí que chegamos à Rua do Medo 1966, o filme que fecha essa trilogia, e aí a gente acaba voltando para 1966. Aqui a gente tem uma mudança de tom bem drástica do que a gente tinha nos outros dois filmes. Se em 94 a gente tem as coisas coloridas, neon e, né, anos 90, né, trilha dos anos 90, e em 78 a gente também tem uma mudancinha, você tem tons mais quentes, referências claras a Sexta-feira 13, né, aquele slasher de acampamento e tudo mais. E os dois filmes, eles trabalham com humor. Aqui, quando a gente vai para 1966, o tom é muito mais sombrio. A fotografia do filme é bem diferentona, né, ela é muito mais tons frios, saturados, e você tem essa atmosfera bem sinistra sendo construída. A trilha sonora aí já não é mais aquelas músicas pop, né? Você tem uma trilha sonora instrumental e que vai deixando a gente o tempo todo inquieto, sabendo que algo ruim vai acontecer. Claro, você já assistiu os outros dois filmes, você sabe que algo ruim aconteceu ali em 1966. 1666. Então você sabe que aconteceu coisa ruim ali em 1666, mas de qualquer forma a atmosfera do filme, ela vai trazendo isso. Uma coisa bacana desse último filme também é trazer os atores que a gente tinha visto em outros momentos, nos outros dois filmes da trilogia, para fazer outros personagens ali em 66. Claramente a referência do terceiro filme é bem mais os filmes de folk horror, e a gente consegue sentir um clima bastante parecido com o do filme A Bruxa, do Robert Eggers. Eu adoro o texto dessa narrativa de 1966. Eu acho que ele dá um peso para a história que eu não estava esperando quando eu comecei a assistir essa trilogia. Eu acho que as discussões que são propostas são muito interessantes. Eu acho que ele dá uma carga dramática muito maior para a história dos personagens. A única coisa é que porque é o último filme da saga e a gente precisa encerrar aquilo que foi construído também nos outros dois filmes, a gente tem uma queda muito brusca, uma mudança muito brusca de tom. Então a gente estava ali, né, nessa história de 1966 e de repente a gente precisa concluir, fechar todas as narrativas, e eu sinto que essa mudança brusca de tom no meio do filme, do terceiro filme, ela acaba comprometendo o roteiro. Eu demorei muito para sair do tom que o filme tinha estabelecido no início para o que ele acaba sendo na metade final. Isso me incomodou um pouco no filme. Então, analisando ele isoladamente, eu acho que ele tem uma história muito poderosa, uma conclusão muito poderosa, mas que acaba perdendo força por conta da necessidade de ter que concluir a história criada para a trilogia. Mas, como eu disse, a gente pode analisar os filmes separadamente, e aí nesse caso meu favorito seria o segundo filme, ou a gente pode analisar eles como um projeto geral. E eu adorei o final. Eu acho que a conclusão que a gente encontra aqui no Rua do Medo 1966, ela muda a nossa perspectiva sobre tudo que a gente tinha visto até então da história, deixando ela muito mais interessante. Eu me senti muito mais engajada na história de todos aqueles personagens, eu fiquei bem mais emocionada com aquilo que estava me sendo entregue, e aí a gente viu coisas que se nos filmes isoladamente pareciam que não estavam funcionando muito bem, quando a gente coloca no contexto maior e entende tudo que
foi construído, então aquelas coisas que ficaram um pouco perdidas ali no primeiro filme, talvez até um pouco no segundo, elas faziam sentido no contexto geral. Claro, porque o filme foi pensado como uma parte, duas partes, três partes de um todo de três, né? O filme parece um pouco com uma minissérie, poderia ser uma minissérie, como a gente tem, por exemplo, na série inglesa Sherlock, que você tem episódios de 1h30, são praticamente telefilmes, como a gente vê, via Sherlock entrando nas premiações, sendo considerados os episódios um telefilme. Mas os filmes realmente têm uma estrutura cinematográfica e eles funcionam de forma geral como filmes. A única coisa é que eles funcionam melhor ainda quando a gente analisa o todo e não o individual. Eu acho que o Rua do Medo funcionou muito bem pro streaming e nessa estratégia mesmo que eles fizeram de lançamento semanal. Eu não sei se funcionaria como lançamento mensal, muito menos lançamento mensal nos cinemas. Eu acho que o filme ia acabar perdendo a adesão, coisa que no streaming, né, entrou ali. Eu acho que é muito mais fácil das pessoas consumirem esse conteúdo e engajarem nele, tanto que a série Rua do Medo está fazendo bastante sucesso na Netflix. Tanto é o sucesso que a diretora Leigh Janiak já falou em entrevistas que ela gostaria de criar uma espécie de universo cinematográfico Marvel de terror para o universo de Rua do Medo. Sabendo que tem muitos e muitos livros do R.L. Stine, eu acho que realmente eles têm muito material e, claro, né, sempre podem criar coisas do zero. Ela até falou em entrevista a IndieWire que ela poderia ter outras histórias com assassinos de diferentes eras, tudo girando, claro, em torno da mitologia de Shadyside, mas que tem bastante espaço para desenvolver várias outras ideias. Então, se você não assistiu ainda a Rua do Medo, eu recomendo bastante. Eu acho que é uma trilogia muito divertida e que vai te trazer uma sensação recompensadora ao final. Agora eu vou falar um pouquinho com spoilers, então se você não assistiu os filmes, volta aqui quando você tiver visto todos. Spoilers agora então. Eu adorei como esse final ressignificou toda a narrativa que a gente tinha visto até então e subverteu muitos clichês do gênero, porque apesar do filme fazer várias homenagens, e por fazer várias homenagens, a gente fica com determinadas fórmulas na cabeça, esperando que o filme entregue algumas coisas pra gente. Eu amei que aqui a gente tem o casal gay LGBT, né, as duas moças, a Dina e a Sam, ficando juntas e não precisando matar uma delas ou as duas e fazer o final trágico que a gente costuma ver em personagens LGBT. Aliás, o relacionamento delas é o cerne dessa narrativa. O filme também subverte aquela ideia do casalzinho hétero que eles fizeram a gente torcer ali por ele, né, no segundo filme, a Ziggy e o Nick, e no final o Nick é o grande babaca violento por trás de toda essa maldição, essa coisa horrível. Eu fiquei chocada com essa reviravolta, não só pelo Nick, mas principalmente por descobrir que o Solomon Goode era o cara por trás disso, porque ele realmente me conquistou nesse filme final aí, como um cara gente boa. Então, assim, um pouquinho antes de ter a revelação, eu saquei, mas fiquei assim, caramba, é ele que é o bruxo, né, que fez o pacto, caramba. Aliás, maravilhosa jogadinha com Good is Evil, né, tipo, o sobrenome deles, Good, na verdade, eles são os maus da história. E, claro, a subversão da própria ideia dessa mulher como bruxa, como pessoa que fez um pacto e é a grande vilã da história. No final, em vez de mulher, era um homem, né? Apesar dos filmes soarem bastante despretensiosos, eu acho que, como eu disse, a discussão do filme é muito relevante, muito importante, muito atual. Faz isso de uma forma leve, mas não menos assertiva. Como eu disse, eu amei o texto do 1966, porque eu amei descobrir a história da Sarah Fier. Eu acho que eles conseguem fazer em 1 hora do filme a gente conhecer essa personagem e se apegar muito a ela, e por ela, em relação dela com a Dina, que estava vivenciando essa história, eu acabei me apegando à Dina
porque eu tinha tido alguns problemas com a Dina no primeiro filme, e nesse terceiro eu estava muito torcendo por ela, do lado dela. E a gente vê que tudo que a gente tinha criado ali, toda essa ideia de maldição, a maldição era real, mas a ideia que tinha-se da maldição era baseada num preconceito absurdo contra uma mulher que era pró-ciência, né? A gente vê lá alguns momentos a Sarah não se deixando levar por superstições locais e acreditando em medicamentos. Tem uma hora que ela tá lá sentada com a Hannah, quando a Hannah fala que o pai dela, o pastor, não tá bem, e ela sugere que elas façam uma oração, e a Sarah vira e fala, olha, ele na verdade tá precisando de um médico. A Sarah também não queria casar por uma questão de também não deixar o pai sozinho, mas é claro, por relação à sua sexualidade, à sua orientação sexual e o sentimento que ela desenvolve por uma outra mulher que não seria bem aceito. E por tudo isso, por ser quem ela é, uma pessoa, na verdade, melhor do que os outros, porém diferente, porém fora do padrão que eles esperavam e desejavam dela, e por amar uma outra mulher, ela foi julgada como bruxa durante séculos, morta, e a maldição que ela tinha colocado para todo mundo ali, na verdade, era para trazer a verdade à tona. Eu achei maravilhoso no final a gente ter a Dina e a Sam prestando homenagem a Sarah, falando que ela era a primeira Shadesider e que, né, ela era representava essa população de pessoas fora do padrão, de pessoas que pensam diferente, que fazem diferente e são julgadas por serem diferentes como algo ruim, como a própria Sarah foi. O que, obviamente, não é verdade. Inclusive, essa noção de que, né, é diferente, é ruim, claramente tinha que ser uma visão vilanesca, né, de um vilão, como mostra muito bem Rua do Medo. Espero que venham aí vários outros projetos com Rua do Medo e que a Leigh Janiak realmente ganhe mais visibilidade para poder fazer seus próprios projetos. Eu acho que ela acertou muito nesse. Me digam nos comentários o que vocês acharam da trilogia e qual foi seu filme favorito. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!